Abra comigo sua Bíblia, Isaías 42. Livro do profeta Isaías, capítulo 42. Entramos no mês de outubro, queridos. Já estamos na terceira parte final do ano 2022. Dá para assustar, não é? Mas estamos avançando, caminhando, e louvado seja Deus pela vida, por mais um ano que Deus nos dá a alegria de trilhar e viver. Entramos no último trimestre de 2022, avançando nos nossos temas mensais dentro do nosso tema anual, que é perseverança. Para nós é um ano de você pensar em perseverança, você crescer na sua capacidade de insistir, de persistir, de continuar, e não meramente desistir dos alvos, desistir dos sonhos, desistir dos objetivos, e principalmente acerca da vida cristã. A vida cristã tem como uma de suas marcas a perseverança. Aliás, um dos 5 pilares da doutrina, das características da doutrina reformada é a perseverança dos santos, porque entendemos que uma das manifestações da graça de Deus para nos salvar é a capacidade dada a nós por Deus de nos fazer perseverar na salvação. Do contrário, nós nos perderíamos na jornada. Por isso vivemos uma ação do próprio Deus na graça, em não somente de nos perdoar nossos pecados, mas nos capacitar a perseverar na nova vida como crentes. E temos, ao longo desse ano, falado bastante sobre perseverança e trabalhando perseverança em várias dimensões da vida. No mês de outubro, vamos trabalhar a perseverança na doutrina, perseverando na doutrina. A razão de colocarmos no mês de outubro a perseverança na doutrina é porque, historicamente, há mais de 500 anos já, nós lembramos nesse mês de outubro da Reforma Protestante, que nos faz, além de cristãos de uma linha cristã reformada. Somos cristãos, e dentre as várias vertentes de cristianismo, dentre as várias expressões de cristianismo, nós dividimos o cristianismo global em 6 blocos de cristãos. Nós pertencemos a este bloco chamado reformado. Para nós, o mês de outubro, historicamente, é bem importante, porque se dezembro lembra toda a cristandade, o nascimento de Cristo, meses como abril, março, lembra a cristandade, a crucificação, e são datas unânimes na cristandade inteira, em todos os blocos de cristianismo. Para nós, outubro é importante em termos de memória, porque nos lembra que em dado momento da história, o cristianismo se perde doutrinariamente, o cristianismo se degrada doutrinariamente, e também entre toda a cristandade sabe-se que aquele período de 1517, até mesmo hoje, católicos entendem que o tipo de cristianismo vivido dentro do catolicismo em 1517 carecia de fato de uma reforma. Tanto é que o próprio catolicismo hoje não pratica coisas que eram praticadas pelo catolicismo daquele período, como por exemplo a cobrança das indulgências, que foi denunciada, confrontada naquele período e abandonada pelos cristãos reformados e, mais tarde, até mesmo pelos próprios católicos. Ainda que hoje haja outros aspectos não mudados no catolicismo romano, para nós seguimos na linha daquilo que foi erguido e defendido pelos reformadores como pilares doutrinários da igreja cristã. A reforma protestante dividiu a igreja, que já era não uma igreja única naquele momento da história,
já havia igrejas diferentes, como a igreja ortodoxa, oriental, e a igreja católica romana, que era uma igreja ocidental, e havia uma igreja ortodoxa oriental. A igreja já era dividida entre Oriente e Ocidente, e o Papa Romano, em 1517, não era chefe da igreja cristã inteira. Ele era chefe da igreja católica, que era mais uma igreja ocidental. Enquanto havia um patriarca da igreja oriental. Havia a igreja ortodoxa no Ocidente, igreja católica romana no Oriente. Mas eram igrejas diferentes. A igreja reformada, então, se divide, se separa da igreja católica romana, formando a vertente que somos de cristãos reformados. E também chamados cristãos de tradição ou cristãos de linha histórica. Mais tarde nós tivemos outras movimentações no meio do cristianismo global, mas essa é a nossa identidade. Por isso outubro é importante. Em outubro também entendemos, como equipe pastoral, que é importante pensar na doutrina, no ensino. Ele é precioso, ele é importante para nós. A consciência doutrinária do cristão é extremamente importante para ele, porque um cristão pode ser considerado não cristão, uma apóstata da fé. E quando você lê as cartas apostólicas, elas são cartas chamadas doutrinárias, porque há uma grande preocupação já no primeiro século do cristianismo, já na primeira era do cristianismo, já na era apostólica da fé cristã, há uma preocupação com o fato de que alguns cristãos dentro da igreja não defendiam as doutrinas verdadeiramente cristãs. Você vai ler nas cartas de Paulo, você lerá nas cartas de Pedro, você lerá na epístola de Judas, você lerá em Hebreus a preocupação com os chamados falsos mestres. João, nas suas cartas, escreve extremamente preocupado com os falsos mestres. Pessoas que eram pregadores, pessoas que eram doutrinadores no ambiente da igreja, que já havia se espalhado por toda parte. Se você olha no final do livro de Atos, a igreja já está em 3 continentes, e a igreja já é uma igreja global, mas a maior preocupação dos cristãos, dos líderes cristãos, no final do ano 100, você verá que é em relação aos falsos mestres. O último livro do Novo Testamento é o livro de Apocalipse, e é um livro que já nas cartas de Jesus às igrejas denuncia a presença de falsos profetas no meio da igreja, de falsos mestres no meio da igreja. Você já vai ouvir um elogio, como o elogio de Jesus à igreja de Éfeso, que é o elogio de que eles mantiveram a ortodoxia. A denúncia de Jesus a Éfeso é que eles perderam o amor. Mas igrejas como Tiatira, como Pérgamo, a denúncia de Jesus é que havia falsos profetas no meio da igreja. É que havia falsos líderes ensinando conceitos doutrinários contrários aos conceitos doutrinários dados por Jesus à igreja. Você pode ler no nosso versículo do mês de outubro, se a turma da projeção voltar lá, o tema do mês e o versículo, esse é um versículo para você decorar. Você tem aqui um versículo que é um relato de Lucas já no começo, no nascedouro da igreja, logo depois de Pentecoste. E o que o texto nos fala sobre a igreja, dando aquele relatório de Atos 2,42, logo depois da conversão de 3.000 pessoas, daquela conversão gigante de pessoas, ele relata um tempo depois como estava a igreja e ele diz, vamos juntos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Vamos de novo, você decorar esse versículo, Atos
capítulo 2, versículo 42, é um clássico para nós, e você precisa lembrar desse versículo de cabeça. Vamos lá? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso é para você manter vivo na tua memória. Um fato importante, que aquela igreja do início já perseverava na doutrina dos apóstolos. Doutrina que os apóstolos haviam recebido de Jesus. Recebendo de Jesus, como disse Paulo, nós entregamos para vocês o que recebemos de Jesus. Então, as doutrinas dos apóstolos são, na verdade, doutrinas de Jesus. Daí, a nossa fé ser um cristianismo chamado apostólico. Nós somos uma igreja apostólica. Nós cremos naquilo que os apóstolos entregaram, porque cremos que o que eles entregaram, eles receberam pessoalmente de Jesus. E para nós, apóstolo é alguém que recebeu a doutrina pessoalmente de Jesus. Por isso, para nós, Igreja Reformada, não existe apóstolo hoje. Apóstolo é quem recebeu o oráculo direto do Mestre, que recebeu o ensino direto de Jesus. E aí tem uma função apostólica sobre toda a cristandade. Então, para nós, é importante a doutrina dos apóstolos, o ensino que os apóstolos legaram. A reforma é uma busca, é uma reforma, não é uma formação de uma nova igreja, é uma reforma da velha igreja, e a tônica dos reformadores é a volta à doutrina dos apóstolos, é a volta a Atos 2:42, por enxergar em 1517 que muitas coisas que eram ensinadas na igreja, 1500, 1300, 1400, muita coisa que era ensinada na igreja não estava na doutrina original dos apóstolos. Então a reforma é um esforço de volta à doutrina, de perseverar na doutrina, porque é muito fácil desviar da doutrina, é muito fácil se dissociar do eixo, da base lançada pelos apóstolos, porque, como eu disse, já estava acontecendo na própria era apostólica. Daí os apóstolos exortarem tanto acerca da ameaça dos falsos mestres, das falsas doutrinas, da apostasia, como diz o livro de Hebreus. Então, irmãos, é extremamente importante para nós o ensino apostólico, a verdade bíblica. É extremamente importante para nós a revelação de Jesus. Voltarmos sempre para a origem, para a raiz, para aquilo que Cristo Jesus de fato ensinou, porque o mais importante para nós não é o pensamento filosófico de 2022, o mais importante para nós não é a ideologia, não é a descoberta científica mais recente, o mais importante para nós não é o pensamento de algum teólogo pós-moderno, nem mesmo qual é o pensamento de Calvino, de Lutero, de Agostinho, pai da igreja. Para nós o importante é o que Jesus entregou aos apóstolos, o que os apóstolos entregaram à igreja. O que os apóstolos entregaram à igreja foi registrado no Novo Testamento, para que não se perdesse. Por isso, a Bíblia para nós é regra de fé e prática. Por isso, a Bíblia para nós é a fonte original, autêntica, verdadeira de doutrina. E qualquer doutrina, qualquer ensino que não se sustente na Bíblia, para nós não tem sentido. Para nós não pode ser adotado como verdade absoluta. Então, a Escritura para nós é importante. E para nós, extremamente importante pensar no mês de outubro sobre perseverando na doutrina. Na doutrina dos apóstolos. Então vamos ao nosso texto. Depois dessa introdução ao tema, vamos ao nosso texto bíblico. Isaías 42. Eis aqui o meu servo, a quem sustento,
o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Promulgará a ideia de direito, o que é certo. O mishpá, o que é verdade, o que é decisão definitiva, o que é veredito de Deus. Não, versículo 4, leia comigo, vamos lá? Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o Espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas vos anuncio. Antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Eu vou-las faço ouvir. É o que Deus está assim nos dizendo. O profeta Isaías é um livro bem intrigante. O livro talvez mais intrigante de todo o Velho Testamento. Ele é chamado por boa parte dos intérpretes bíblicos como o quinto testamento. Você tem os 4 testamentos, o quinto evangelho, melhor dizendo, você tem os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. O profeta Isaías é conhecido, é chamado de o quinto evangelho. É o livro mais citado do Velho Testamento no Novo Testamento. Você encontrará mais de 400 citações do profeta Isaías nos evangelhos e nas cartas apostólicas. É o livro profético chamado profeta messiânico. Ele é chamado profeta messiânico pelo tanto que ele fala do Messias, pelo tanto e a intensidade com que o profeta Isaías aponta para o Messias como sendo a esperança para o povo de Israel. Se você olhar para o contexto do profeta Isaías, você verá que ele profetiza num ano complicado. Logo no começo, no capítulo 6, ele diz que a visão que ele tem de Deus, a visão que lhe confere o chamado profético, a visão que muda a sua vida, que muda a sua história, que o faz profeta de Deus. Ele descreve no capítulo 6, ele diz que no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor Deus assentado num alto sublime trono. E aquilo muda a sua vida, aquilo redireciona a sua história. Aquela visão de Deus, ver quem Deus é, aponta para o chamado de Deus para a vida do profeta Isaías. E aquela visão de Deus, e nós sabemos que a visão de quem Deus é muda a nossa história, muda a nossa vida, muda as nossas perspectivas, muda como olhamos para as pessoas, muda como olhamos para a história, muda como olhamos para a vida, muda como olhamos para todas as coisas ao nosso redor.
aquele ano é um ano complicado. Ele diz que o ano da visão é o ano da morte de Uzias. Uzias foi um rei brilhante, foi um governante extraordinário. O tempo de Uzias é um tempo de prosperidade, é um tempo de infraestrutura avançada em Israel, é um tempo de muita comida, é um tempo de estabilidade política, econômica, é um tempo de despertamento espiritual para a nação, é um tempo precioso, bom. Só que o rei que trouxe todas aquelas perspectivas para eles, morre, porque é mortal, porque é ser humano. E o problema de depositar suas esperanças em homens, em seres humanos, é esta: os homens morrem, os homens passam. Seja o que for que acontecer hoje ou no final de outubro, não sabemos. O fato é que nós elegeremos um ser mortal. E o Brasil poderá ser governado por um vice. E o vice pode morrer, porque são mortais. E o choque desse momento em que Isaías escreve é esse: o grande rei em quem nós depositávamos a nossa esperança, o grande rei em quem nós nos alegrávamos, que nós esperávamos que fosse, por ser governante tão bom, esperávamos que jamais morreria, morreu. Rainha Vitória foi a grande monarca dos últimos anos. Talvez a monarca britânica mais celebrada na história. Só se fala na Rainha Vitória, tanto quanto na Elizabeth, não é? Mas, aos quase 100 anos de idade, e a turma já brincava, colocando a linha do tempo da vida dela, o tanto de coisa que aquela mulher testemunhou. Demorou quase que o tempo que muita gente, aliás, o tempo que ela demorou para ser sepultada, tem gente que não viveu tanto tempo que ela demorou, não é? Mas ela foi sepultada. Por quê? Ela morreu. É o ano da morte do rei Uzias. É o ano da morte do rei. De decepção, de apreensão, de pânico, de medo. E o seu sucessor no trono é complicado. Ele já ascende ao trono cometendo tolices. E ele ascende ao trono num tempo complicado politicamente, porque ao sul, o Egito praticava uma política expansionista e vinha conquistando territórios. A leste, os caldeus também praticavam uma política expansionista e vinham conquistando os povos vizinhos, os territórios. Política expansionista era algo mais ou menos igual ao que o Putin faz, anexando a Crimeia, agora atacando a Ucrânia. Você sabe, já nós temos aqui uma referência de como isso algumas pessoas não sabiam diferenciar mal do bem, certo do errado. Se você ler o contexto do profeta Isaías, você verá uma coisa interessante. Todas as vezes que eu leio o livro do profeta Isaías, eu me identifico muito com a conjuntura que vivemos. O tempo de Isaías, o tempo que Judá vivia nos dias de Isaías, o tempo que Isaías vivia ali no reino de Judá, o que ele via acontecer no reino do norte, no reino do sul, você perceberá que parece muito com o nosso tempo. Havia uma crise política. O mundo hoje vive ou não vive uma crise política? O mundo vive. O mundo está polarizado, dividido, polemizado. O mundo anda meio como um barril de pólvora, o mundo anda nervoso. Nós vivemos, irmãos, uma possibilidade concreta de guerra nuclear. Aquilo que acontece na Ucrânia, à medida que nós vemos a Ucrânia reagindo e empurrando o russo de volta, pode levar a apelar. E apelar significa um ataque nuclear. E um ataque nuclear ninguém sabe o que significará, ou seja, é um momento tenso, é um momento nervoso da história.
Eu vejo muita gente preocupada se quem ganha é o Lula ou o Bolsonaro. Você não sabe o tamanho dos pepinos que nós temos pela frente. Em termos de política global, que pode acalmar, e que Deus queira que assim seja, mas que pode piorar. Que pode gerar um conflito entre Europa e Rússia, que pode gerar um conflito global. O mundo de hoje é muito parecido com o mundo da Segunda Guerra Mundial, em que houve uma insanidade global. Então nós vivemos uma crise política. O mundo de hoje vive crise moral, como o mundo daqueles dias. O conceito de certo e errado hoje se mistura de uma forma abissal. E há um esforço, há uma crescente tendência para relativizar cada vez mais o certo e errado, para relativizar cada vez mais verdade e mentira. Vivemos uma época de uma crise espiritual complicada, vivemos uma era de uma crise emocional complicada, a humanidade segue doente. As doenças emocionais são as campeãs do nosso tempo. Os remédios mais consumidos são os remédios psiquiátricos, são os remédios para a ansiedade, são os remédios para a depressão, são os remédios para transtornos. O órgão mais afetado da humanidade hoje é o cérebro, sua psique. A humanidade vive num contexto de curto-circuito. A pandemia revelou parte do que já era e acentuou e piorou o que já vinha enterrado por baixo. E quando nós olhamos para Isaías 42, a nossa pergunta é: qual é a resposta de Isaías para o mundo da sua época? Porque a partir da resposta de Isaías para o mundo da sua época, nós temos a resposta de Deus para o mundo da nossa época. Isaías vivia num mundo perdido. A população humana naquele contexto já tinha os seus cerca de 200 milhões de habitantes. Você já tinha uma geopolítica tensa, complicada. Para você ter ideia, nesse ano do profeta Isaías, já existiam os Jogos Olímpicos, Roma já havia sido fundada, já existiam os Jogos Olímpicos de 4 em 4 anos. Já existiam doutrinas complicadas, ideologias complicadas, já haviam debates, já havia sincretismo em Israel, tanto é que o Reino do Norte já havia se apostatado completamente das doutrinas judaicas, da lei de Deus. E agora o profeta Isaías escreve para uma geração perdida ou desorientada. E o que Isaías aponta como esperança para aquele povo? A esperança que o profeta Isaías aponta para aquele povo é o que diz o versículo 1 do 42. Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito aos gentios. Ou seja, a resposta de Deus para aquela problemática, para aquele mundo caótico, para aquele mundo mergulhado no sincretismo, para aqueles judeus que haviam recebido a doutrina de Deus naquele contexto, mas estavam se afastando dela e caminhavam para o cativeiro, e o profeta Isaías profetiza a ida deles para o cativeiro por causa do desvio da fé, por causa da apostasia de Deus. Essa é a advertência do profeta Isaías a eles. Deus fala àquele povo que a esperança das nações é o Messias. Deus diz a eles que a esperança do mundo é o Messias. Que a esperança para as nações é um Salvador que virá. É alguém que chegará. Ou seja, o que Isaías está fazendo é reacender na alma daquele povo a esperança da vinda de um Messias. É como se Isaías estivesse dizendo: Uzias foi um bom rei, mas não era o Messias, não era o ungido, ele morreu. Nós podemos
ter na história de nosso país bons governantes que farão coisas maravilhosas. Mas a nossa esperança não é um homem, a nossa esperança não é um rei humano, a nossa esperança, e repetimos para vocês, não é um partido, não é uma ideologia, a nossa esperança não é um organismo internacional, a nossa esperança nesse mundo caótico, nesse mundo confuso, nesse mundo perdido, nesse mundo de muitas ideias, de muitas soluções, mas nenhuma delas plena, nenhuma delas suficiente para resolver as questões da humanidade. A esperança nesse mundo caótico é o Messias. Eu comecei a estudar novamente faculdade. Quando nós estamos na academia, a academia tem um papel que é desconstruir o pensamento. E geralmente, professores desconstroem para colocar a ideia dele no lugar. Temos aqui alguns professores universitários e sabem bem, não é? Max está ali, o pastor Carlos Lima, Surama está ali, outros professores universitários sabem bem. Você tem que desmontar certas coisas que o aluno tem na cabeça para ensinar o aluno a pensar. Mas certas aulas são opressoras. Certas aulas são complicadas. E a área de estudo que acabei me envolvendo agora tem a ver com história da cultura. Então é muita história. Lida muito com o pensamento, lida muito com as ideias, as ideologias, os conceitos, as concepções. E você sabe, 90% da professorada da academia é relativista, é progressista, é desconstrucionista. Então, eles vêm para desconstruir tudo que está. E eu tenho um professor que é muito legal, ele desconstrói tanto que depois nem ele sabe para onde que ele foi. São 4 horas de aula. E ele vai desconstruindo tudo. E no final, até ele fica perdido. Porque nem ele sabe mais o que ele vai falar agora. Porque nada serve, nada presta, nada está certo. Tudo está errado, tudo tem um porém, tudo é questionável. Não existe verdade, não há verdade. Nada pode ser defendido como verdade absoluta. E quase sempre, às vezes eu brinco, eles sabem que eu sou pastor. Eu digo assim, depois de ouvir o professor, eu fiquei mais crente ainda. Porque quanto mais eu vejo que a academia está perdida, quanto mais eu vejo o quão vazio, mesmo num ambiente de doutorado, as pessoas estão confusas, perdidas, e elas celebram a ideia de que nada é verdade, elas se apaixonam pela ideia de que nada está certo, elas celebram quando alguém parece provar que nada está certo. Quanto mais as pessoas vão nessa direção, eu olho para a palavra de Deus e entendo, o Messias é a esperança de fato. Porque o homem não vai te levar para lugar nenhum. O academicismo não responderá aos anseios do seu coração. Ele é bom profissionalmente, intelectualmente, mas ele não responderá aos anseios do seu coração. Na academia, você não encontrará esperança. Num laboratório de ciência, você não encontrará esperança para a humanidade. O que você encontrará é uma humanidade perdida, é uma humanidade desorientada, é uma humanidade ideologizada, é uma humanidade não neutra, é uma humanidade que quer provar seu ponto, mas que nem mesmo acredita direito no seu ponto. Por isso, Deus, quando olha para essa humanidade desorientada e perdida, Deus diz, eis aí o meu servo, eis aí o Salvador, eis aí a esperança de Deus para nós é essa, é o Messias. E aqui no texto nós podemos dividi-lo em 3 partes. A primeira delas é essa, a identidade do Messias. Deus está dizendo, Isaías, fala com eles, eis aí o Messias, o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Ou seja, Deus está dizendo, eu mostrarei para vocês quem é o Messias. Naquele tempo de expectativa, o povo vivia assim,
qualquer rei que apontava, que despontava, eles diziam, esse que é o Messias. Quando Davi vem, eles acham que Davi é o Messias. Davi morreu, não era o Messias. Vem Salomão, glorioso, sábio, constrói o templo expande as fronteiras de Israel, pratica uma política que traz prosperidade para a nação. Eles dizem, Salomão é o Messias, mas Salomão é um louco. Salomão tem 700 mulheres, 300 concubinas, impõe impostos pesadíssimos para bancar as despesas do palácio, salão de beleza para 700 esposas. Já pensou? Essa conta não fecha nunca. Você viu aquele negócio lá do sepultamento da rainha? A pompa daquela mulherada. Já imaginou? 700 Micheles vestidas com aquele vestido. Rapaz, nós já temos que... Para pagar aquela conta lá já vai ser caro. Imagina 700. Já imaginou? Só de imaginar dói o bolso, não é? Era a realidade. Salomão se perde, Salomão vira um promíscuo, Salomão vira um sujeito alcoólico, Salomão se entrega ao álcool, Salomão vira excêntrico, daqueles sujeitos que começa a colecionar coisas. Os escudos dos soldados são de ouro. Para que o soldado vai com escudo de ouro para a guerra, gente? Que coisa mais louca, insana. Já imaginou? O soldado aparece na guerra com escudo de ouro, até o companheiro dele vai matar e roubar o escudo, não é? Salomão começa a cometer insanidades. Ele não é o Messias. Ele vira uma grande decepção. Ele morre, o reino se divide. É Josias, é Asa, é Josafá, é Uzias. Não, eles não são. E Deus diz, Isaías aponta para esse povo que a esperança deles é o Messias. E o Messias é o meu servo. É aquele em quem a minha alma se compraz. É por isso que quando Jesus é batizado e ele sai da água, a Bíblia diz que uma voz vem do céu dizendo, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Aquela voz completa o que Isaías 42 diz. Naquele momento, aqueles discípulos de Jesus, aqueles que se tornariam dali para frente discípulos de Jesus, entenderam. Agora se cumpriu Isaías 42. Deus apresentou, Deus apontou, Deus disse, eis o Messias, esse é aquele em quem a minha alma se alegra. O Espírito está sobre ele, o Espírito desce em forma corpórea de pomba, ele é ungido, ele recebe a capacitação do Espírito Santo, e olha o que ele diz, esse Messias promulgará o direito aos gentios. E aí ele diz, olha, esse Messias, ele não gritará, ele não clamará pelas praças, ele não fará paralisações, ele não promoverá subversões, ele não é o Barrabás que promove insurreições, não. Esse Messias, ele chamará pessoas, ele discipulará pessoas, ele as ensinará o caminho da verdade. Ele dá aqui no texto qual é a identidade desse Messias. Ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem quebrará, ou nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. O Messias, ele está dizendo, é aquele que trará a verdade à humanidade. O Messias é aquele que trará a verdadeira revelação de Deus, a verdadeira revelação da vida, a verdadeira revelação do caminho certo. Ele é quem estabelecerá o direito, ele dirá o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira, o que é moral e imoral. Ele dirá o que é mal e o que é bem para uma humanidade que chama o bem de mal, chama o mal de bem. Oh, queridos irmãos, nós precisamos olhar para isso. Quando você vê Jesus em João dizendo, eu sou, você lembra o versículo de cor, eu sou o caminho, a verdade. Olha o que Jesus diz, gente, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ou seja, Jesus está dizendo, eu sou aquele que veio trazer o que é direito, o que é certo, o que é correto para a humanidade. Sabe o que isso significa? O Messias, irmãos, quando nós olhamos para ele, o Messias é quem diz o que é verdade. Você não é cristão se quem diz o que é verdade para você são os cientistas, quem diz o que é verdade é o filósofo, quem diz o que é verdade é o psicólogo. Você quer saber se
um comportamento sexual é errado ou correto, você vai no psicólogo, o psicólogo diz não tem nada de errado com você, pode fazer o que você quiser, pode ir para onde você quiser. Se um sociólogo é que define para você o que é o certo e o que é errado, se quem decide para você o que é certo e o que é errado é um homem, é uma instituição humana meramente, então você não entendeu, porque para nós, quem diz o que é certo é o Messias. Quem diz o que é direito é o Messias. Quem aponta o caminho é o Messias. Quem diz o que eu penso é o Messias. Quem diz aquilo em que eu acredito é o Messias. Eu acredito no que o Messias fala. Eu acredito no que o Messias ensina. Eu acredito no que Jesus ensinou. Eu acredito nas revelações trazidas por Jesus. Se Jesus disse que é certo, é certo. Se Jesus disse que é errado, e eu concordo com Jesus. Ainda que a nossa sociedade diga, não tem problema, pode fazer à vontade, pode viver do jeito que você quiser. Jesus disse não. Jesus disse que certas condutas sexuais são imoralidade, ele chama de porneia. Jesus disse que certos comportamentos são maldade, é ser pecador, é ser pecaminoso. Jesus diz, aquele que odeia seu irmão é assassino, aquele que cobiça é impuro. E nós concordamos e cremos em Jesus. Nós não aceitamos a feitiçaria, a idolatria, não aceitamos outras crenças religiosas, nós não aceitamos certos comportamentos, porque aquilo é apontado pelo Messias como sendo errado. Então, nós cremos na identidade do Messias. Esse texto nos fala da obra do Messias. Ele colocará na terra o direito. Ele vai revelar a doutrina, a sua doutrina. E aqui é muito interessante porque o texto diz, as terras do mar aguardarão a sua doutrina, palavra hebraico, a sua Torá. A sua Torá, a Torá de Jesus. É interessante porque o judeu tinha a Torá de Moisés. Agora Jesus vem dizer o que realmente Moisés quis dizer. Porque o problema do judaísmo não era a Torá mosaica, o problema do judaísmo era a interpretação equivocada que os rabinos faziam da Torá. E agora Jesus vem trazer a verdadeira interpretação da Torá. Jesus vem trazer o verdadeiro significado das Escrituras. Porque a Torá de Moisés fala sobre Jesus. Porque Gênesis não é a história de Adão e Eva e de Abraão. Gênesis é a história de Jesus. Êxodo não é a história do povo hebreu saindo do Egito. Êxodo é a história de Jesus. Números não é a história dos números dos hebreus. Números é a história de Jesus. Cada livro da Bíblia é a história do Redentor. É a história da redenção, é a história do Messias. Aponta para ele. É como se Deus aqui estivesse dizendo para o povo hebreu, olha, eu tenho falado do Messias para vocês o tempo inteiro, mas vocês insistem em depositar a esperança nos homens. Vocês insistem em depositar a esperança em dinheiro. Vocês insistem em viver o prazer terreno como se fosse tudo que o homem viverá. E vocês não esperam a alegria, os verdadeiros deleites e prazeres que o Messias trará a vocês. Esperem na obra do Messias. O Messias revelará a verdadeira doutrina às nações. E aqui eu tenho linhas de cristãos que leem o Velho Testamento achando que o Velho Testamento está falando de judeu, que o Messias é para o judeu. Mas olha o que esse texto diz, gente, que ele promulgará o direito para os gentios. Ele diz aqui no texto que os gentios, os não-judeus, que os povos da terra, que os persas, que os assírios, ele está dizendo aqui que os romanos aguardavam a doutrina do Messias. E ele vem revelar sua doutrina. Ele vem, diz o texto, não para esmagar a cana quebrada, ou seja, não para quebrar os que já foram quebrados pela vida, não para apagar o restinho de esperança que sobrou. Ele veio trazer a verdadeira esperança. Terceiro e último, ele fala sobre a glória do Messias. Ele aponta para essa identidade do Messias. Ele é o ungido de Deus, ele é a provisão de Deus, ele é a oferta de Deus. Ele diz, o Messias virá libertar cativos, abrir os olhos dos cegos, ele virá para curar os quebrados da vida, ele virá para trazer redenção e esperança para aqueles perdidos.
Ele virá para trazer luz aos que jazem nas trevas. Mas por último ele diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória eu não a dou a ninguém, nem a minha honra às imagens de escultura. Ele está dizendo que ele veio e através do Messias ele é glorificado. O Messias é glorificado sendo aquele que sobressai sobre as ideias humanas. Quando ele diz que ele não dá a glória aos ídolos, os ídolos são as criações humanas, são as respostas humanas, são as religiões humanas. Uma pergunta que muita gente faz para nós é assim: por que eu tenho que acreditar no seu Deus como sendo o Deus supremo sobre os deuses de todas as nações? Parece que essa era a pergunta que as pessoas faziam naquela época. E Deus diz no versículo 8: eu sou o Senhor. Não sou eu que digo que Ele é o Senhor. É Ele quem diz que Ele é o Senhor. E o Messias é aquele que veio revelar o verdadeiro Senhor. E é por isso que João diz que vimos a glória é do unigênito do Pai. O Filho unigênito do Pai é quem revelou Deus, é quem revela a verdadeira fé, a verdadeira crença, a verdadeira religião, o verdadeiro culto, a verdadeira adoração. É Ele quem aponta o verdadeiro caminho. Então, deixa eu fechar aqui dizendo para você: se você quer ser salvo, creia em Jesus. Se você quer esperança, creia em Jesus. Se você não quer ficar perdido em meio às invenções humanas, de divindades, de religiões, de crenças, de conceitos equivocados, creia em Jesus. Se você não quer ficar perdido nas ideologias, nas ideias humanas, creia em Jesus. Se você quer uma esperança viva no seu coração, que não importa para onde vá a política humana, não importa para onde vá a geopolítica da história do presente momento, se é guerra, se é paz, se é esquerda, se é direita, se é progresso ou recessão, não importa para onde vá, qual será o rumo da história, quem invade quem bombardeia quem persegue quem. A nossa decisão é: eu serei crente e seguidor do Messias. O Messias é a minha esperança. O Messias é a minha redenção. Deus disse: eis o Messias. Minha resposta é: Senhor, eu creio no Messias. Isso te faz um cristão. Isso te faz um crente. Isso te faz um seguidor do Messias. E ele, interessante, diz aqui: não apaga a torcida que fumega. A torcida que fumega é aquele que está quase morrendo. É aquele que está quase apagando. É aquela luzinha da vela que está tremulando e parece que vai apagar e não apaga. Sabe o que a vida faz? A vida vem e acaba de apagar. As ideologias vêm e acabam de matar. Sabe o que Jesus faz? Ele não apaga a torcida que fumega. Ele reacende a chama da esperança no nosso coração. E ainda que todas as conjunturas vigentes queiram apagar a esperança do nosso coração, nós temos uma doutrina do Messias. E o Messias é a nossa esperança. E todas as outras doutrinas verdadeiras se constroem em cima da doutrina da revelação de quem é o Messias. A partir daqui, nós temos o alicerce de toda construção religiosa saudável. Se você errar no alicerce, você construirá uma religião errada. A religião verdadeira é Deus dizendo: eu sou Yahvé, o Deus único e verdadeiro. Não dou minha glória a deuses falsos. Eis aí o Messias. E quando Jesus veio, a voz veio do céu dizendo: ele é o Messias, o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. A Ele ouvi. Tome a decisão mais importante de sua vida. Eu decidi ouvir Jesus. Eu decidi ser crente em Jesus. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa redenção. O Senhor te abençoe. E que não importa a convulsão, a crise religiosa e espiritual que o mundo vive, a crise emocional, política, econômica que o mundo vem a viver, siga firme com a sua esperança. Nossa esperança é Jesus, o Messias, o Salvador.